pessoal, tudo bem? Eu quero mostrar para vocês hoje sobre os tipos de madeira que a gente pode utilizar. Algumas coisas eu já havia comentado com vocês, mas retomando então. Existem vários tipos de madeira, cedrinho rosa, que eu gosto muito, que eu utilizo na realidade particularmente bastante. Tem o cedro também, que é uma madeira mais escura um pouco, uma avermelhada mais escura, e que porém ela é um pouco mais resistente para gravação. Também tem a caixeta, ou cacheta também denominada, né? Eu recentemente conheci essa madeira e eu percebi que ela é bastante boa de trabalhar, tranquila para fazer as gravações. E é uma madeira bastante leve, de coloração mais clara. Existe também o pinho, a nogueira, a cerejeira, mas cerejeira, por exemplo, tem os veios bastante abertos. Então vocês também precisam entender que cada material ele tem as suas características diferentes de gravação e resultados também na impressão. Outros materiais são, por exemplo, o linóleo, que é um material muito bom e bastante utilizado ainda hoje, também chamado de linóleo ou linóleo gravura, recebeu até inclusive essa denominação, e é um prensado de cortiça e com pó minerais e óleo de linhaça, na realidade, um prensado sobre uma juta. Temos materiais similares como o laqueado ou esses emborrachados, que são materiais bastante conhecidos aqui na região do calçado. São semelhantes ao linóleo, mas também um pouco diferentes, né? Essa aqui, o laqueado ou neolite, como também é chamado, é bastante bom de trabalhar. Então cada um vai ter também as suas preferências. Além disso, a gente tem o Eucatex, né? Que é usado muito em forro de armário e várias aplicações. Também é um derivado de madeira e ele é um aglomerado, né, um prensado de polpa de madeira. E temos também o Eucatex, que a gente também tem bastante acesso. Atualmente as indústrias de móveis, praticamente todas utilizam o MDF, e também tem diferentes tipos de qualidades. Tem alguns que lascam muito, eles parecem que são diferentes, características diferentes. Então o MDF tem que ser também bom, assim, que ele tenha vocês vão perceber que ele tem uma superfície mais cola, né? Então uma superfície mais lisa e um pouco mais resistente, e é muito boa de trabalhar, pode-se trabalhar em todas as direções, assim como o Eucatex e o linóleo. Nós temos também um material que eu chamei, que é um compensado, no caso. Existem também vários tipos de compensado. Esse aqui é um compensado naval, mas tem o outro compensado sarrafiado, como chamam, né? E esses também são, no qual são aplicados no final uma lâmina de madeira, e também é bom de trabalhar. Então, só que uma questão que precisa ser colocada: as madeiras, elas precisam ser lixadas. Então, eu utilizo uma lixa, aqui eu tenho uma 220 mais grossa primeiro, e depois então uma lixa mais fina, porque ela precisa estar bem fininha para que eu não tire o corte da madeira e facilite também o trabalho. O linóleo, o Eucatex e o MDF não precisam ser lixados, então não tem problema quanto a isso. A outra questão é o uso das ferramentas, a escolha das ferramentas. Existem no mercado vários tipos de ferramenta com preços e qualidades. O que eu tenho recomendado, ou a Tombow ou a Sakura, que são ferramentas razoáveis e muito boas e são fáceis de afiar também. Então, geralmente os estojos, 5 ferramentas são o suficiente. Existem estojos com 12 ferramentas, mas não são necessárias.
Por exemplo, essas três aqui, agora eu já percebi que que tem em Porto Alegre tem a venda de forma avulsa. Então, essas duas aqui, por exemplo, é uma curva mais fechada, a outra é uma curva, essa é uma curva mais fechada, essa é uma curva mais aberta e essa em V. Não sei se vocês conseguem perceber. A ferramenta, e aí tem essa que é tipo uma faquinha e essa é uma chatinha. Então, cada uma vai fazer um tipo de corte diferente. Digamos, essa curvinha mais fechada, eu consigo fazer esse tipo de corte aqui, né? Cortes mais curtos, texturinhas. Então, depende de como eu utilizar a ferramenta. Então, eu tenho que ter cuidado também. Uma das questões fundamentais é jamais colocar a mão na frente da ferramenta, porque fatalmente ela pode escapar e eu cortar meu dedo, e é o que a gente não quer. Então, essa aqui, que é uma curva mais aberta, ela vai fazer áreas, também vai ter áreas maiores. Por exemplo, se tem uma superfície maior que eu queira abrir mais, então ela funciona muito bem. Esta outra aqui, que é o V, a gente pode utilizar bastante para fazer curvas, por exemplo, ou linhas. Ela funciona como linha, ó. Então eu vou contornando o meu desenho com a linha. Também posso criar texturas, por exemplo, aqui, e colocar e fazer linhas mais fininhas, outras mais, dependendo da força que eu tiver, né? Então, vou fazer linhas mais fininhas. Também utilizar ela em forma de fazer achureados. Então, para isso, a ferramenta tem que estar boa, para que ela possa cortar em todos os sentidos da madeira. Além disso, um outro cuidado é a forma como eu utilizo a ferramenta. Vocês perceberam que eu seguro ela desta maneira, né? Então, segurando dessa maneira, o meu gesto é mais curto e eu consigo controlar melhor. Se são detalhes que eu quero fazer, então eu consigo controlar melhor, de repente fazer uma curva numa forma, então eu consigo ir mais devagar. Se eu utilizar ela assim, eu não tenho esse controle, a minha mão vai embora. E essa outra mão que não usa a ferramenta, então ela fica para girar a matriz para o lado que eu preciso, e aqui eu vou conduzindo, segurando aqui, ajudando a frear o movimento da ferramenta. Então consigo acompanhar aqui todos os movimentos que eu preciso, as curvas todas, né? Então fica mais tranquilo. Depois nós temos a faquinha, que ela também, de repente, eu tenho essa forma interna aqui desse meu desenho e eu quero demarcar uma área. E eu não quero que a minha linha vá adiante do que do limite do desenho. Então ela serve para aprofundar algumas áreas, e com uma outra ferramenta eu vou ali e trabalho. Então ele vai criando esse limite, que como tem aqui nessa folhinha aqui, por exemplo, tem esse limite, ó, e não, então a ferramenta não vai adiante, ou seja, o corte, desculpe, a ferramenta não vai adiante nem o corte. E temos esta outra aqui, que é aquela chatinha que eu uso, praticamente nem uso, mas ela também funciona assim. Por exemplo, se eu faço uma forma mais geométrica, para delimitar um canto, por exemplo, um ângulo mais reto, ou uma outra forma, então ela funciona para demarcar e também fazer
corte que ele não vá adiante, ó, dá pra, vocês conseguem ver, e ela fica um corte mais, não fica essa textura, a marca da goiva das redondinhas ali, as que tem curva, então consigo cortar, fazer um ângulo bem reto. Funciona inclusive para que eu, por exemplo, se tem uma textura que eu não quero, ela funciona para eu criar uma área mais, rebaixar uma área e deixar ela mais lisa. É isso então, desculpe, ainda faltou uma coisa. Sempre ficam algumas rebarbinhas, então na imagem, na matriz, desculpe, não pode ficar nenhuma rebarba. Então essas rebarbas têm que ser retiradas com a ferramenta, e ainda ficam algumas pequenininhas, então é bom sempre passar uma lixinha depois, mais fininha, para tirar todas essas rebarbinhas. Então, quanto ao uso de ferramentas, então tenham esse cuidado de nunca colocar a mão na frente.